Um bom dia. Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste sábado, 12 de fevereiro, 8h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 30. Então já vão abrindo as Bíblias de vocês aí. Em Gênesis capítulo 30. É um capítulo comprido. Temos 43 versículos aqui para dar uma lida. Então já vão aí se ajeitando, já vão pegando as Bíblias de vocês. Caneta, lápis, borracha, marca-texto, canetinha, adesivo, o que for para vocês aí anotarem as suas impressões, grifarem ideias e versículos. Vamos fazer uma oração e nós já vamos começar então a leitura. Oremos. Pai amado e querido, lhe agradecemos muito pelo que o Senhor é. A Ti toda honra, todo louvor, toda glória. O Senhor é Criador, o Senhor é mantenedor, o Senhor é soberano, o Senhor é libertador, o Senhor é salvador. O Senhor é amor, o Senhor é justiça. Mais uma vez, Pai, a Ti toda honra, todo louvor e toda glória, Pai. Nós agradecemos pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu, agradecemos pelo despertar nessa manhã com paz, com vida, com saúde. E agradecemos essa oportunidade que nós temos aqui de estudarmos a Tua palavra, Pai. E ao abrirmos agora em Gênesis capítulo 30, que o Senhor se faça presente conosco através do Seu Santo Espírito. E que o Espírito Santo, Pai, possa nos dar sabedoria, para que a gente possa ler aqui, entender o contexto, entender o que nós iremos estudar aqui, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, seja também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem, gente. Queria já estender de novo mais uma vez um bom dia para todos vocês que estão entrando aí agora nesse momento. Você que está aí no Clubhouse, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Você que está aqui no Instagram acompanhando a live também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Compartilhe essa live, manda essa live para outras pessoas aqui, tanto no Clubhouse quanto no Instagram. Manda um direct, fala assim, olha, tá rolando a live agora, vamos compartilhar, dê o like aí, vamos contribuir aí para a disseminação do Bora Ler a Bíblia. Muito bem, gente, ontem nós lemos o casamento de Jacó, Jacó chegando lá em Padã Aram, Jacó na beira do poço, Jacó vendo Raquel de longe, ele chora, beija Raquel, conta a sua história. E aí acontece toda a história que nós já estudamos ontem. Jacó se apaixona por Raquel, ele propõe trabalhar 7 anos por Raquel. Seu sogro, seu futuro sogro Labão aceita, mas aceita daquele jeito. Labão é um cara traiçoeiro. Labão é um cara que só está interessado na grana. E aí ele engana Jacó juntamente com sua filha mais velha, Lia. Jacó se deita com Lia, pensando que era Raquel. E aí já acontece todo o rolo. Aí Jacó, o que já tinha enganado as pessoas, agora ele é enganado e ele é passado para trás. Trabalha mais 7 anos para Labão, para, né, ter a posse da Raquel, aquele que ele realmente amava. E Lia começou a se sentir desprezada, obviamente. Ela estava tentando ganhar o favor de Jacó à força, ela estava tentando ter o amor do marido ali à força. Coisa que a gente sabe que isso não dá certo. E aí ontem, no finalzinho, foi apresentado pra gente os primeiros 4 filhos de Jacó com Lia, que foi Rúben, Simeão, Levi e Judá. Eu falei um pouco deles ontem. Mas agora, o capítulo 30, esse negócio dos filhos, cara, Raquel não ia ficar quieta. Raquel, ela, como eu disse ontem, e eu repito, a fertilidade, o fato da mulher ter ou não filhos naquela época era basicamente, na cultura deles, era a única coisa que importava para uma mulher, para ela mesma. Se ela tinha filhos,
ela era a mina. Eu sou a mulher, eu finalmente... Mulheres que não tinham filhos, que não podiam ter filhos, eram desprezadas socialmente. Elas mesmo se desprezavam, elas não se aceitavam se elas não podiam ter filhos. Então, imagina, enquanto Lia estava tendo filhos, Raquel, que me é mostrado no capítulo de ontem, ela era estéril. E Raquel vendo tudo aquilo, a irmã mais velha passando a perna nela, ultrapassando ela na corrida pelo favor do marido, por ter filhos e tudo mais. Obviamente que a Raquel não ia ficar quieta por muito tempo e nós vamos começar a ler isso no capítulo de agora. Então, se você ainda não abriu a Bíblia, abre na Bíblia em Gênesis 30. E aqui vocês vão ver, gente, as coisas mais assim... Você vê que Bíblia não é um conto de fadas, né? Não é uma historinha para criança, um negocinho que tudo dá certo, um negócio que sempre as pessoas são idôneas, as pessoas são com caráter elevado, não. Aqui a coisa é real, aqui é mostrado a realidade nua e crua de como Deus utiliza pessoas completamente falhas para atingir seus propósitos. Capítulo 30, verso 1 na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado. Jacó já chutou para fora do estádio. Por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Notem bem aqui nesse comecinho já. Raquel teve inveja da sua irmã. A felicidade da Raquel, a existência dela estava pautada em simplesmente em ter ou não ter filhos. Ela não estava preocupada com mais nada. Os valores dela estavam simplesmente no fato, primeiro, dela não ter filhos, e segundo, no fato que a irmã estava tendo filhos. E ali já começou a competição. Então você vê que os motivos, a motivação de Raquel em querer ter filhos não era um motivo nobre. Não era um motivo de ter filhos, para educá-los e, enfim, Não. Era por conta que a irmã estava tendo. Inveja pura. E aqui Jacó ficou muito pistola. Falou assim, não sou Deus. Como assim? Você acha que eu vou falar o quê? Tenha filho? E você vê que a frustração de Raquel, cara, é infundada. E ela joga em cima de Jacó, que também se frustra infundadamente ali e já dá uma chapuletada também na Raquel. Ele podia muito bem ter falado, vai orar, né? Ora. Pede para Deus, clama a Deus, intercede a Deus. É Deus que dá, é Deus que tira. Mas Jacó aqui já estava, né, com a paciência aqui em cima. Ele mandou nessa. Aí Raquel, obviamente, querendo dar o seu jeito. E nós já vimos isso 300 milhões de vezes. Desde Gênesis 3, o ser humano querendo dar o seu jeitinho. Verso 3, então ela respondeu. Aqui eu vou ler numa tacada e depois eu vou comentar. Mas vão prestando atenção. Então ela respondeu, aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bilá por mulher. Ele deitou-se com ela. Bilá engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu o nome de Dan. Dan significa juiz. Bilá, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, tive grande luta com minha irmã e venci. Pelo que o chamou Naphtali, que significa minha luta. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia, grande sorte. Por isso o chamou Gade. Gade significa boa sorte. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou, como sou feliz, as mulheres dirão que eu sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Asher, que significa o feliz. Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo e encontrou algumas mandrágoras.
e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você essa noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou, e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar, que significa uma recompensa. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. E disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. A esperança dela, né? Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon, que significa habitação. O significado sou eu que estou dando, tá, gente? Não está escrito na Bíblia, não. Eu que estou dando o significado dos nomes aqui. Verso 21, algum tempo depois, ela deu à luz a uma menina, a primeira menina, e talvez a única aqui da história, a quem chamou Diná, que significa vindicação. Quero parar por aqui. Algumas notas importantes de serem colocadas aqui, que eu notei, espero que você também tenha notado aqui. Primeiro, Raquel, completamente invejosa da irmã, começou a querer competir com a irmã com quem teria mais filhos. Aí ela pega a serva dela, Bilá, dá para Jacó. Jacó tem um filho com Bilá. E olha o que Raquel diz no primeiro filho de Dan. Deus me fez justiça, ouviu meu clamor e deu-me um filho. Cara, Deus não tinha nada a ver com essa história. Deus não fez justiça com ninguém. Raquel deu um jeito dela, Raquel fez do jeitinho dela e ainda jogou os méritos ali para Deus. Nós muitas vezes fazemos isso também. Não se enganem, nós damos o nosso jeito. As coisas aparentemente dão certo, fazendo coisas erradas, temos um resultado bom, e às vezes a gente coloca essa dádiva para Deus. A gente faz tudo errado, dá um resultado, entre aspas, certo. E você fala assim, nossa, Deus, foi Deus que fez isso. Cara, Deus não tinha nada a ver com essa história aqui. Deus nunca concordou com esse esquema primeiro, de 2 esposas. Depois, Deus nunca concordou com esse sistema de concubina. E aqui ainda a Raquel, através de Bilá, sua serva, dá para Jacó a concubina e tem filho e coloca, agradece a Deus, porque Deus me fez justiça. Deus não fez justiça com ninguém aqui. Deus não está em nenhum momento ativo aqui nesse bololô aqui que está acontecendo. E aí depois teve de novo outro filho. Depois tive grande luta com a minha irmã e venci. Aí você vê que o negócio tá ali, ó. Tem filho, aí uma olha para outra, viu? Tive filho. Tive filho, né? A minha concubina ali, minha serva teve filho com Jacó, sei lá o quê. E cara, uma coisa, isso é muito, muito tenso, né? E vai, né? E você vai vendo que vai rolando a competição entre as irmãs. Uma tem filho, aí tem duas, uma tem duas, depois 2 filhas, depois a Zilpa tem mais 2, depois Lia tem mais 2. E uma coisa que me chama muita atenção aqui, que Jacó, em toda essa narrativa, Jacó ele assume uma posição completamente passiva. Jacó ele só reage ao que as esposas estão mandando ele fazer e ele não questiona, ele só aceita. O último diálogo que ele tem nesse capítulo 30, que o primeiro e o único aqui até agora, é no verso 2, quando ele responde a Raquel, bravo. Depois, Jacó, ele é só aquele cara passivão. Ah, tá bom, eu vou ter que ter filho com Bilá, vem cá, eu me deito com ela. Ah, vou ter que ter filho com a Bilá, com Zilpa, vou deitar, vou ter que ter... Cara, ele fica ele vira um joguete, ele vira um peãozinho na mão das duas. As duas competindo, as duas rivais. Olha como a Bíblia, né, apresenta de forma tragicamente poética, né? Jacó, rival de Esaú, os dois ali competindo pela bênção do pai. Agora, as duas irmãs na vida de Jacó competindo uma com a outra. Inclusive,
Esaú vendendo o seu dom de filho mais velho através de uma sopa de lentilhas. Aqui, Raquel vendendo seu marido por mandrágoras. Essas mandrágoras aqui, até hoje, ela é uma erva que acredita-se que, primeiro, ela tem propriedades afrodisíacas. Então, você faz o chazinho de mandrágora lá, é acreditado que desperta, dá mais desejo sexual. E era acreditado também que aumentava a fertilidade. Então, Raquel está querendo de todas as formas, e eu já digo aqui, todas as formas erradas, de tentar ter um filho, de tentar dar um jeitinho. Primeiro ela faz a concubina deitar, a serva dela deitar com Jacó. Depois agora ela quer tentar com mandrágora. Ela quer tentar o chá afrodisíaco que aumenta a fertilidade. E ela vende o marido para Lia por uma noite por causa das mandrágoras. E Jacó aqui não fala nada, Jacó não reage, Jacó não se opõe, Jacó já não, ele mostra aqui que ele está já, enfim. E vai nascendo os filhos, e vai nascendo os filhos. Se vocês não perderam a conta, até agora foram 11. E agora, verso 22, olha que como existe agora a mudança aqui. Verso 22. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Antes, rapidinho, eu lembrei de uma coisa aqui. Verso 17. Quando Deus fala que Deus ouviu Lia. Lia, como eu disse já nos capítulos anteriores, Lia era uma mulher, apesar de ter um background pagão, vindo de uma família pagã, ela acreditava no Deus de Jacó. E ela clamava a Deus. Aqui aparece ela, se Deus ouviu Lia, quer dizer que Lia estava o quê? Pedindo para Deus. Só que o interessante é que no verso 18, ela, erroneamente, você vê como que as pessoas dão, cara, a teologia por trás, às vezes, é completamente falha. O que elas entendem por bênção e por os motivos do porquê Deus abençoa. Ela coloca aqui no verso 18, Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. E ela dá um nome de Issacar, que significa recompensa. Mas Deus não recompensou porque ela deu a serva para Jacó. Na cabeça de Lia, Deus recompensou ela por ela ter dado. Olha que coisa mais doida, e deturpada. Quando na verdade Deus simplesmente ouviu a oração de Lia. Se Deus ouviu Lia, Lia conversava com Deus. E agora no verso 22, olha que interessante, é a primeira vez, Deus lembrou-se de Raquel, porque Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Aqui é a primeira vez que aparece Raquel não tentando dar o seu jeitinho. Raquel não tentando dar sua serva para seu marido, não tentando mandrágora, não tentando outra coisa. Aqui aparece a Raquel que clama a Deus, aquela que finalmente agora ela ora a Deus e fala assim, Deus, me ajuda. E agora parece que, olha que incrível, né? Ela vai para Deus e Deus ouve ela. Ela poderia ter feito isso lá atrás, antes de qualquer coisa, antes de qualquer rolo, de qualquer treta. Agora não, agora tem 11 filhos. Jacó tem 11 filhos com 3 mulheres diferentes. Verso 23, ela engravidou e deu à luz a um filho e disse, Deus tirou de mim a minha humilhação. Lembrem-se desse status cultural de uma mulher que não tinha filhos, ela era excluída socialmente quase. Ela era desprezada, que ela não podia ter filhos. E aqui ela coloca, Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José. E disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. E José significa, ele acrescentará. E aqui são apresentados os 12 filhos de Jacó. E apresento-lhes as 12 tribos de Israel. O que se tornaria as 12 tribos de Israel lá na frente, e toda a treta, e tudo está aqui. Vindo de 4 mulheres diferentes. Não precisava ter sido assim. Não precisava ter acontecido nada disso. Mas o ser humano é desse jeito, ele tenta de todas as formas, primeiro, antes de recorrer a Deus, ele
Tenta por suas próprias forças. E aqui Raquel tem o seu único filho até agora, José. Muito bem. E agora mostra uma parte muito interessante aqui que anuncia o plot do próximo capítulo. Depois que Raquel deu à luz a José, verso 25, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi e os meus filhos e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse. Labão, cara, sabia que Jacó estava ali, ó, fazendo grana para ele. Ele não queria que Jacó saísse dali, porque olha que interessante. Mas Labão lhe disse, se mereço a consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Método de qualquer de adivinhação ali, que qualquer coisa que não é mostrado, Labão chegou à conclusão que era por causa de Jacó que Deus estava abençoando ele. E acrescentou, diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu, você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Jacó já começou ali, cara, com treta com Labão. Labão, já foi. Já passou os 14 anos, já trabalhei, já aumentei muito, agora eu preciso voltar para casa dos meus pais. E Labão, não, parça, fica aqui. Labão fazendo de tudo para Jacó não sair, porque era rentável para Labão Jacó ficar ali. Verso 31. Então Labão perguntou, o que você quer que eu lhe dê? Não me dê de coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte. Aí já vem um acordo. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. Jacó, que muito esperto, ele disse a Labão, de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras, ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó à distância equivalente de 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. E aqui, uma pausazinha, a gente vê Jacó aqui, né, fazendo esse acordo, mas agora, do verso 37 até o 43, a gente vê um negócio muito, muito, muito interessante. A gente vê que Jacó, lá atrás, a gente vai descobrir, obviamente, no capítulo 31, que Deus deu uma visão para ele a respeito dos rebanhos. E Jacó aqui, muito astutamente, Jacó era um cara muito esperto. Ele já tinha noção, e não me perguntem como, ele já tinha essa noção, e os povos dessa época já tinham noção pelo visto, e Jacó já tinha essa ideia, dessa variabilidade genética. Que não importa, beleza, que eu tenha só ovelhas listradas. Acasalar ovelha listrada com listrada, existe ainda a possibilidade de nascer uma ovelha branquinha. Nós já estudamos genética lá, lembra de Mendel, lá atrás, né? Lembra das histórias das ervilhas, né? O gene recessivo, o gene dominante. De alguma forma, Jacó já manjava disso aqui. E ele sabia que do acasalamento dessas ovelhas e de tudo ali, por mais que elas sejam todas malhadas, pretinhas e manchadinhas, do acasalamento poderia surgir as branquinhas, as purinhas e tudo mais. Olha que interessante. E aí Jacó, né, verso 37, Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listas brancas, descascando-os parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos. E geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Então ele pegava os listrados que nasciam e jogava para Labão. E os bonitinhos deixava para ele, os branquinhos, os purinhos.
Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Jacó já manjando aqui de genética, selecionando aqui ó, os espécimes mais fortes com os mais fracos e tudo mais, ele já separando e fazendo isso. Verso 43, assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. E aqui, cara, já era prometido, né? Deus tinha prometido para Jacó lá em Betel, se vocês se lembram muito bem. Ele já tinha prometido os descendentes, ele já prometido a terra, ele prometeu tudo para Jacó. Jacó, ele não precisava, obviamente, por exemplo, de fazer essa, entre aspas, mandinga aqui, de colocar esses galhos listradinhos ali na frente, tentando influenciar alguma coisa ali nos listrados, alguma coisa assim. Jacó, ele estava abençoado por Deus. Jacó confiava em Deus e não importava se ele fizesse isso com galho ou não. Esse negócio de galho aqui não interferiu em absolutamente nada. Deus estava com Jacó abençoando ele. Apesar das burradas que ele já estava fazendo, apesar de todas as intrigas que estavam rolando entre as esposas dele e as duas irmãs, enfim. O fato é que Jacó começou a ficar muito rico. E tudo isso aqui está prenunciando algo, está anunciando um enredo que está para acontecer. Primeiro, Jacó aparece sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, ali na terra de Padã Arã, sem roupa, sem comida, sem esposa, sem filho, sem nada. Agora, aqui no capítulo 30, já nos é apresentado um Jacó próspero, pai de 12 filhos, dono de, como fala no final, grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. O propósito de Deus aqui já começando a mostrar o propósito de Deus na vida de Jacó, a bênção de Deus ali na vida de Jacó, mas isso não acaba por aqui. Toda essa prosperidade de Jacó, tudo isso que está acontecendo vai dar rolo, porque a gente já sabe que Labão é um cara ganancioso, é um cara movido por grana, é um cara movido por posse, e tudo isso que está acontecendo aqui não vai dar bom. Mas isso é um papo para amanhã. Nós iremos continuar essa história, esse imbróglio, essa treta entre Jacó e seu sogro amanhã no capítulo 31. Por hora, é isso. Vamos fazer uma oração e vamos encerrar o estudo e a leitura de hoje. Oremos. Pai amado e querido, Pai, nós vimos aqui o que acontece quando nós, seres humanos, tentamos resolver mais uma vez os problemas que nós temos sem consultar a Ti, Pai. Pai, é invariável. Quando nós tentamos resolver as coisas sem Ti, Pai, as coisas vão dar errado de uma forma ou de outra. Por mais que pareça que está dando certo. Porque aparentemente aqui, Pai, as mulheres estavam tendo filhos. Raquel estava tendo os filhos que ela queria tanto com a serva dela, com Bilhá. Lia estava tendo os filhos também com a sua serva Zilpa. Jacó estava dando tudo aparentemente certo para ele. Estava tendo seus filhos com essas mulheres. Mas, Pai, a gente sabe que isso nada justifica o fazer errado, apesar dos resultados, entre aspas, certos, Pai. E a gente vê que isso vai ser causa de grandes confusões no futuro. Intriga, inveja, raiva, ressentimento, divisão na família. Inclusive depois histórias de abuso sexual. Pai, assim, quando nós tentamos resolver por nós mesmos, o resultado sempre vai ser ruim, Pai. Mas nós vemos aqui que quando, por exemplo, Raquel clama a Ti, o Senhor ouve ela, Pai. Quanto tempo passou aqui dessa história até Raquel clamar a Ti, Pai?
Voltar os seus pensamentos, suas orações a Ti. Isso acontece com a gente também. A gente tenta por nós, tenta, vai dando errado, vai dando uma coisinha entre aspas certo. E aí, às vezes, o que a gente faz errado e dá certo, a gente coloca méritos a Ti, como eles colocaram aqui também, sendo que o Senhor não tinha nada a ver com a história. E quando Raquel clama, o Senhor ouve, Pai. Por favor, Pai. Que o Senhor nos coloque no nosso coração o desejo de clamar a Ti em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. E que o Senhor nos dê essa paciência, nos dê essa fé de aguardar em Ti, Pai. Que nós possamos clamar a Ti, orar a Ti, pedir, Pai, a Ti. Eu não sei quais são os problemas que as pessoas aqui estão enfrentando, quais são os BOs, o que está acontecendo, eu não sei, Pai. Mas, por favor, Pai, se existe alguém aqui hoje que está lutando contra algum problema com suas próprias forças, faça essa pessoa parar, Pai, e voltar os seus corações, suas orações a Ti. Porque nós sabemos que por nós mesmos nós não podemos fazer nada certo, Pai. Nos dê paciência, por favor. Que possamos ser pacientes e ter fé e ouvir a Tua voz, Pai. Abençoe a todos que estão acompanhando aqui o Bora Ler a Bíblia, Pai. Abençoe todas as famílias que estão aqui também representadas, os amigos. Que todos que estão aqui, Pai, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a situação, Pai, que pareça impossível, que eles saibam que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o que pode resolver qualquer coisa. E que nós possamos nos achegar a Ti em primeiro lugar e em único lugar. Que a gente possa entregar diariamente, Pai, o controle da nossa vida nas Suas mãos. Seja com as pessoas também, Pai, que estão em situação de vulnerabilidade nesse momento. Seja com os moradores de rua, as pessoas que estão passando fome, sede, as pessoas que estão perdendo seus lares, tragédias familiares, doenças, famílias enlutadas, pessoas que estão tendo que abandonar seus lares, seus países, por perseguição política, perseguição religiosa, guerras, perdendo seus lares por tragédias naturais, terremotos, enchentes, avalanches, enfim, Pai. Seja com esses menores do reino. E perdoe os nossos pecados e faltas, Pai. Perdoe os nossos vacilos. Perdoa o nosso coração que quer tentar resolver tudo sempre por nós mesmos. Perdoa nosso egoísmo. Perdoe isso, Pai. Perdoa a nossa inveja. Perdoa o nosso olhar invejoso para as outras pessoas. Perdoa-nos, Pai. Nos dê um ótimo dia. Um ótimo sábado com suas bênçãos e com sua proteção. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem, gente? Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Lembrando que estamos chegando perto de quarta-feira para o grande sorteio da canequinha do Bora Ler a Bíblia, a canequinha do Valeus Falou. Então, se você quer ter a chance de concorrer a ganhar essa canequinha aqui, cara, única, entrem no meu perfil no Instagram, a última foto, o último post que tem lá, com a foto da caneca, lá tem todas as regras, tudo que você faz para poder participar, para concorrer, essa canequinha maravilhosa, uma canequinha preta, escrita em amarelo, Valeus Falou de um lado, Bora Ler a Bíblia do outro. Canequinha para você diariamente aí estar junto com a gente, acompanhando a leitura da Bíblia, tomando seu chá, seu café, sua cevada, seu suco, seu achocolatado. É para você ficar mais confortável junto com a canequinha do Bora Ler a Bíblia. Se é a primeira vez que você está entrando no Bora Ler a Bíblia, seja aqui no Clubhouse, ou seja aqui no Instagram, sejam todos mais que bem-vindos para retornar. Nós fazemos isso todos os dias. De segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, aos sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Então, se você gostou e você quer participar diariamente conosco ao vivo, me adiciona como seu contato aqui no Clubhouse, me adiciona como seu contato aqui no Instagram, ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisada toda vez que eu iniciar a sala no Clubhouse e a live no Instagram,
que aí você será notificado toda vez. E se você já tem acompanhado, tem curtido, tem visto que isso tem sido uma bênção na sua vida, assim como tem sido uma bênção muito grande para mim, indique isso para as outras pessoas. Fala do projeto do Bora Ler a Bíblia que está acontecendo diariamente. O intuito do Bora Ler a Bíblia é voltar, é resgatar o hábito da leitura da palavra, com olhos novos, olhos frescos, como se a gente nunca tivesse lido, pegando detalhes e que acrescentam na narrativa bíblica. Eu espero que eu esteja atingindo o meu objetivo com vocês. Vocês estão despertando esse lado de leitura por vocês mesmos também em casa. Beleza, gente? E caso vocês tenham perdido aí algum episódio ao vivo, não conseguiu acompanhar a live de manhã no Clubhouse ou no Instagram, temos o nosso podcast no Spotify. Procura lá por Bora Ler a Bíblia no Spotify. Assina o nosso canal lá no Spotify. Temos também a nossa live no YouTube. Nós subimos os vídeos aqui do Instagram também no YouTube para você assistir lá também a hora que você quiser. Então, beleza, gente? É isso por hoje. É só. Até amanhã, então, com Bora Ler a Bíblia. Gênesis capítulo 31. Beleza, gente? Um beijo, um abraço para vocês. Valeus e falous!